Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta terça-feira, 22 de agosto, o presidente de Cuba começou ontem uma visita oficial a Angola para o reforço da cooperação bilateral. Níger, a União Africana suspendeu o país após o golpe de Estado, mas demonstrou reservada quanto à possível intervenção militar da CEDEAO. Na Guiné-Bissau, o novo executivo tem agendadas uma série de reuniões esta semana, a primeira tendo arrancado logo hoje. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob o comando técnico de Mathieu Degueldre. O jornal começa agora. Maputo 105 FM. Começamos com a atualidade internacional. O presidente de Cuba começou ontem uma visita oficial a Angola para o reforço da cooperação bilateral. Miguel Mário Dias-Canel Bermúdez vai também deslocar-se a Moçambique, Namíbia e África do Sul, onde vai participar na cimeira do bloco BRICS. Cuba quer manter a chama acesa na África Austral, resumiu a RFI Sérgio Calundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola. Não tenho dúvidas de que Cuba quer, no mínimo, manter a chama acesa do ponto de vista das relações que historicamente teve com países como Angola, Moçambique, aliás, quase todos os países da África Austral, né? O desfecho da situação militar e política da África Austral também tem um pouco as marcas indeleves da presença militar cubana. A Namíbia ficou independente e parte do que vemos do evoluir da situação na África do Sul com a queda do regime racista teve uma forte presença cubana e, portanto, eu acho que Cuba quererá manter um pouco esta imagem positiva que deixou na região, né, em determinados ciclos. A ideia dos BRICS também imagino que, embora o mundo já não tenha aquela mesma face bipolar de outros tempos, começa a surgir outros atores que representam para aquilo que seriam os interesses diplomáticos de Cuba uma alternativa num pensamento, né? Porque a partir do momento em que começa a haver uma hegemonia daquele que é, do ponto de vista, a sua maior frente diplomática, que é contra as posições que reiteradamente os Estados Unidos e os países ocidentais vêm assumindo, eu acredito que o BRICS pode ser uma alternativa, porque é a que mais próximo de Cuba está no que refere às reclamações em relação à tendência hegemônica de algumas potências, sobretudo ocidentais, capitaneadas pelos Estados Unidos, e, portanto, faz todo sentido que Cuba queira ter boas relações com os países dos BRICS. Sérgio Calundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, entrevistado por Karina Branco. Vários países da Europa debatem-se com uma nova onda de calor e incêndios florestais. As evacuações de habitantes prosseguem devido às chamas na Grécia. Em Tenerife, em Espanha, os incêndios alastram-se há 6 dias. Mais pormenores com Eva Massi. Na Grécia, há novas frentes ativas e 2 pessoas morreram nesta segunda vaga de incêndios no país. As chamas, reativadas pelas altas temperaturas, arrasaram os bosques da região de Évros, no nordeste do país, e as autoridades evacuaram no domingo mais 5 aldeias perto da fronteira turca. Na segunda-feira à noite, foi dada uma ordem de evacuação no hospital de Alexandrópolis, uma cidade portuária também no nordeste da Grécia. Ao todo, foram deslocados 65 pacientes para afastá-los das chamas. Os incêndios florestais na ilha espanhola de Tenerife, nas Canárias, ainda estão fora de controle há 6 dias. Cerca de 13 mil hectares já arderam. E em França, mais de metade do território encontra-se em estado de alerta de calor, com 4 distritos sob alerta máximo. Picos de temperatura de 42 graus são esperados durante a semana e as urgências hospitalares estão sob alta pressão. Esta onda de calor deve se estender da Espanha à Europa Central e durar pelo menos até 27 de agosto, de acordo com as agências meteorológicas suíça e francesa. Recorde-se que no verão passado a onda de calor fez mais de 60 mil mortos na Europa. Bissau 94 FM. Continuamos com a atualidade no continente africano. A União Africana suspendeu o Níger após o golpe de Estado, mas demonstrou-se reservada quanto à possível intervenção militar da CEDEAO. Mais pormenores com Miguel Martins.
Um comunicado da União Africana divulgado hoje reitera a decisão do Conselho de Paz e de Segurança da Organização Pan-Africana em suspender o Níger até ao restabelecimento da ordem constitucional. A UA pede à Comissão para que se avaliem as consequências económicas, sociais e de segurança da mobilização de tropas da CEDEAO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Uma operação sobre a qual a União Africana diz ter tomado nota da intenção da CEDEAO, não obstante alguma reserva da Organização Continental quanto a essa hipótese. A CEDEAO, que tinha rejeitado o plano de transição de 3 anos da junta nigerina, esta anunciou hoje, noutro plano, que 12 soldados tinham falecido no domingo numa emboscada com jihadistas presumíveis no sudoeste do país. Na Guiné-Bissau, o novo executivo tem agendadas uma série de reuniões esta semana, a primeira tendo arrancado logo hoje. O governo de Geraldo Martins dá assim os seus primeiros passos após a vitória da coligação PAI Terra Arranca nas legislativas de junho e da formação de um acordo com o PRS e com o PTG. O relato é de Moussa Baldé, o nosso correspondente. O líder da coligação PAI Terra Arranca, vencedor das eleições legislativas, Domingos Simões Pereira, já dizia que será um governo de muito trabalho para mudar radicalmente a Guiné-Bissau. Para já é o encontro para que os membros do governo se conhecerem pessoalmente e ouvir do primeiro-ministro Geraldo Martins as orientações genéricas. Na próxima quinta-feira volta a ter lugar uma reunião do Conselho de Ministros. Na reunião desta terça-feira, alguns membros do governo já vão avançar ao Conselho de Ministros com propostas do pessoal dirigente dos respectivos ministérios, nomeadamente diretores e secretários gerais. Para já, o governo quer colocar em marcha um programa de emergência nacional para dar resposta aos altos preços de produtos da primeira necessidade, a compra da castanha de caju nas mãos dos agricultores e a abertura do ano letivo em outubro e do ano agrícola em novembro. O ministro das Pescas e Economia Marítima, Dionísio Pereira, também vai apresentar ao Conselho de Ministros a sua intenção de reduzir em 50% o valor do pescado no mercado guineense. A população já aplaude este anúncio que quer ver concretizado nos próximos dias. Moussa Baldé, Bissau, RFI. Depois do fracasso da missão lunar russa, cuja sonda colidiu na Lua depois de girar fora de controlo, a Índia vai, por sua vez, tentar a sua sorte pela segunda vez na história. Se alcançar o objetivo, a Índia tornar-se-á no quarto país do mundo a conseguir aterrar na Lua, depois dos Estados Unidos, da Rússia, na época da União Soviética, e da China. Cláudio Moisés Paulo, astrofísico e especializado em ciências espaciais, explicou à RFI que o continente africano também persegue a sua estratégia espacial, nomeadamente com a criação de uma agência espacial africana. A União Africana já está com um projeto, um propósito de criar aquilo que se chama de Estratégia para a Exploração Espacial. Essa agência deve concretamente promover e coordenar a implementação de programas e atividades aprovadas pelo Conselho Espacial Africano, melhorar e facilitar o acesso aos recursos e serviços espaciais. Então, a preocupação imediata, comunicação e tecnologia de informação, é uma das primeiras preocupações para a África. Defesa, proteção e segurança. Também entra a questão da exploração dos nossos recursos marinhos. Não conseguimos ter o controle perfeito da nossa fronteira marítima africana porque não temos recursos para fazer um perfeito mapeamento daquilo que é a nossa área econômica exclusiva. Então, isso quer dizer que a defesa, proteção e segurança é a segunda preocupação. Infraestruturas transacionais, interregionais. Isso quer dizer que, apesar de sabermos que é uma corrida internacional muito grande, Estados Unidos, Rússia, China, Índia, África pode abraçar a intenção que esses grandes países têm, mas vamos começar de pequeno para no fim nós conseguirmos estabelecer as nossas agências espaciais e futuramente pensarmos também na exploração dos outros planetas. Acredito que é do nosso interesse também um dia pensar na exploração planetária.
Era Cláudio Moisés Paulo, astrofísico especializado em ciências espaciais, entrevistado por Eva Massi. No desporto, no futebol, o Manchester City venceu por 1-0 o Newcastle na segunda jornada do Campeonato Inglês de Futebol e ocupa a liderança com 6 pontos em igualdade pontual com Arsenal e Brighton and Hove Albion. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet na página rfi.fr/pt.